para forçar a queda da inflação, o governo defende a retirada dos preços de alimentos e energia do cálculo. Na visão do vice-presidente Geraldo Alckmin, não adianta o Banco Central aumentar a Selic, a taxa de juros, para combater a inflação, pois só prejudicaria a economia e aumentaria a dívida pública. Alckmin afirmou ainda que tirar o alimento do cálculo é importante, pois a produção está ligada ao clima, declarando que, se vier uma seca muito forte, não seria aumentado os juros. Isso não resolveria o problema. Inclusive, a elevação dos juros não conseguiria resolver esse problema, pois não traria a chuva. Enfim, essa foi a comparação feita pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Chamar o Dávila, que certamente acompanhou essas manifestações da retirada de alguns itens do cálculo que é feito quando você chega à monta daquele percentual da inflação. Mas fica parecendo aquela história, viu, Dávila, do hipertenso, né? Aquela pessoa que tem pressão alta e ele quer resolver o problema de saúde dele não fazendo mais a medição se é hipertenso ou não. Ele não tira mais a pressão arterial. Enfim, queria que você trouxesse suas análises sobre essa sugestão do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em relação à nova conta da inflação. Não adianta esconder o problema, Caniato. O problema está aí. E o problema tem uma raiz que chama o crescimento da dívida pública. O Brasil tem a maior dívida pública em relação ao PIB de todos os países emergentes. Sabe o que isso significa? Significa que o Estado é aquele mau gastador que, ao invés de reduzir despesa, continua colocando o pé no acelerador e aumentando o seu gasto. É isso o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um viciado em jogo que não consegue parar de jogar. E o nosso jogo aqui do Estado brasileiro é aumentar o gasto público, porque o gasto público é vida. Só que esse aumento do gasto público é que está fazendo a taxa de juros explodir. Segundo erro nessa colocação do presidente, do vice-presidente, é que ele confunde alta de preço com inflação. São duas coisas muito diferentes. Alta de preço, ele está correto. Em momentos de sazonalidade, o preço de um alimento pode subir, mas depois desce, porque depois vem a safra e os preços se acomodam novamente. Agora, quando os preços não param de subir, isso é inflação. E o culpado da inflação é o governo que imprime dinheiro, que gasta muito mais do que arrecada e que continua cada vez mais a aumentar o gasto público ao invés de cortar despesa. Por isso, se tem um culpado nessa história chamada inflação, esse culpado claramente é o governo. A sugestão do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, segundo ele, seria necessário retirar alimentos e também energia do cálculo da inflação. Isso, segundo ele, deveria ser estudado pelo Banco Central. Lhe parece uma saída adequada para o momento? Seria como mudar na caneta, né, Mota? O índice da inflação, né? Caniato, mais ou menos. Aí a gente precisa explicar a diferença de inflação para aumento de preço. Inflação é o aumento da quantidade de dinheiro na economia. Quem aumenta esse dinheiro é o Estado, porque o Estado gasta cada vez mais. Então vamos supor, por exemplo, que o Estado mandasse uma comitiva para o Japão, uma hipótese aqui, né? Tudo pago por nós. Isso aumenta o déficit, aumenta a dívida, tem que jogar dinheiro no mercado, os preços todos aumentam. Isso é que é inflação. Aumenta a quantidade de dinheiro e a consequência da inflação é o aumento de preços. Você dizer que aumento de preços é inflação é a mesma coisa que você dizer que febre é gripe. Não, febre é uma consequência da gripe. Agora, como é que o governo, o Estado, mede o aumento dos preços, né? A gente diz, as pessoas dizem, a inflação esse mês foi 2,5%. Quer dizer o seguinte, na verdade, os preços subiram aquele percentual. Agora, como é que o Estado descobre quanto que os preços subiram? Os burocratas lá em Brasília e em outros lugares criaram uma cesta de produtos. É uma cesta imaginária.
Então eles imaginam assim, o brasileiro come tanto de manteiga, tanto de carne, gasta um percentual X com mensalidade escolar, transporte, eles criam uma cestinha. E aí, de vez em quando, eles vão lá e consultam os preços desses produtos que estão na cestinha, fazem umas contas complicadas mesmo, e aí chegam no número, 0,5%, 0,7%, seja lá o que for. Agora, olha só, se um item que você consome, que é muito importante para você, não está na cesta, o aumento desse item não vai ser medido pelo índice. Então, vamos supor que nosso espectador tem um problema de saúde e gasta muito com um determinado remédio. Mas esse remédio não está na cestinha. Então, o remédio pode ter duplicado de preço, dobrado de preço, a inflação vai continuar sendo 0,4. Aí você pensa, mas como é que a inflação pode ser 0,4? Se eu pagava R$200 pelo remédio, o remédio agora custa 400. Ou a escola do meu filho, que custava R$1.000, agora custa 1.400. É porque o seu produto não está na cestinha do governo. Ou está, mas tem um peso muito pequeno. Isso quem decide, meus amigos, são os burocratas. Os burocratas decidem o que entra na cesta, o que sai da cesta e qual é o peso. Então não há nenhuma novidade nessa ideia de tirar alguns itens da cesta de inflação. Porque a cesta é uma coisa artificial. Essa medida é uma medida artificial. Ela só serve para enganar a gente e tirar o foco do problema principal, que é a única coisa que interessa, os gastos do Estado. Aquela viagenzinha ao Japão. Você, Cristiano Beraldo, é importante lembrar à nossa audiência que essa declaração do vice-presidente Geraldo Alckmin aconteceu durante um evento de um jornal que cobre assuntos econômicos, e aí ele também fez uma comparação com os Estados Unidos, com o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, dizendo que as contas feitas por lá não se utilizam dos itens de alimentação e também energia elétrica, dizendo, olha, lá eles fazem dessa maneira, é um sistema mais inteligente, nós deveríamos, inclusive, nos inspirarmos no Federal Reserve. Por que é diferente e você acha que essa conta ou esse cálculo feito de que dá certo lá, deveria dar certo aqui, está errado ou não, Beraldo? Bom, primeiro, os Estados Unidos não tem IBGE mais, Caniato. Segundo, que o vice-presidente, aliás, presidente em exercício, deveria, então, se inspirar não apenas nessa questão do cálculo da inflação, mas se inspirar em tantas outras coisas que os Estados Unidos fazem e que o levam a ser ainda o país mais importante do mundo em termos econômicos, em termos militares, em termos educacionais e por aí vai. O vice-presidente Geraldo Alckmin está usando um aspecto de algo para tentar justificar o injustificável, que é a absoluta incompetência do governo em criar um ambiente econômico para o brasileiro a progredir, a ganhar mais, a ter mais opção de emprego, ser mais produtivo, ajudar a economia a crescer, fazer investimentos de longo prazo. Ao contrário disso, tudo que o governo faz, absolutamente tudo que o governo faz, provoca uma retração econômica, porque o governo agora está estimulando declaradamente e vendendo como uma grande conquista que as pessoas se endividem cada vez mais. Vejam, o consignado do CLT é um tiro de morte na saúde financeira das pessoas. Você não pode, quem tiver vergonha na cara, não vai ver a taxa de juros subindo, caminhando para 15% ao ano, a taxa básica, que obviamente isso gera um incremento até os juros que é pago pelo consumidor, e aí o governo, de um lado, vê a taxa subir, de outro lado, estimula as pessoas a ficarem endividadas para pegar dinheiro do seu bolso e pagar em juros.
o brasileiro cada vez mais vive, não é que ele trabalha, ele vive para pagar imposto e pagar juros. E não há a menor hipótese de uma economia, um país prosperar com essa fórmula nefasta que o Brasil pratica. E pratica com um nível de cara de pau jamais visto, Caniato. E agora, a solução mágica é criar o índice fake da inflação. Tira tudo que sobe e deixa só o que não sobe para calcular a inflação. E, obviamente, isso também, Caniato, tem um outro aspecto, que são os contratos corrigidos com base nos índices de inflação. Então, você cria todo um sistema fake simplesmente para criar a narrativa de que o governo está indo bem. Não está. O governo vai muito mal e, pior do governo, vai a vida das famílias brasileiras, cada vez mais endividadas, cada vez mais inadimplentes. Pois é, quando você menciona esse índice fake da inflação, Dávila, lembraram de outros episódios, né, em administrações do Partido dos Trabalhadores, de medidas que foram tomadas e alterações de índices, de parâmetros, e muitos feitos na caneta. Lembraram do episódio uma maneira diferente de você classificar a classe média, daí a partir daquele entendimento, muitos que estavam nas classes mais baixas, D e E especialmente, passaram para a classe C. Então, por conta de uma alteração de parâmetro, a classe média ganhou milhões aí de brasileiros. Teve esse aspecto que lembraram aqui, também redução na caneta da taxa de juros e outros índices, principalmente em relação à concessão de crédito imobiliário, né? Acabaram ofertando crédito imobiliário para pessoas que não tinham a menor condição de arcar com aquela parcela. E aí é preciso olhar para essa ponderação do Cristiano Beraldo, né? Quando você cria um índice fake ou na caneta, você faz um cálculo, você faz uma engenharia ali para justificar o injustificável. Quais são as consequências a médio prazo de um processo como esse, hein, Dávila? O total descrédito do Estado, esse é o ponto. É por isso que o Brasil tem um histórico de moratória, por isso que tem um histórico de aumento da dívida e aumento da taxa de juros que jamais cai, por isso que tem crise da dívida externa que nem a gente teve no passado. Tudo isso são sintomas de um país que fica evitando enfrentar o problema e fica descobrindo artificialismos, como é o caso de hoje, para aumentar o consumo. Esse governo, por que todo esse rol de medidas que você bem descreveu, Caniato, mostra que o governo continua a acreditar que se ele despejar dinheiro na economia, se ele der crédito para as pessoas, que as pessoas vão consumir e que o consumo vai fazer com que a economia volte a crescer. Só que volta a crescer de uma forma artificial. A economia tem que crescer com aumento de produtividade e não com aumento do crédito só, porque cada vez que você dá mais dinheiro e a produtividade cai, como é o que acontece no Brasil, você gera inflação. Então é um crescimento falso. Esse é o problema, não é um crescimento sustentável, é um crescimento que daqui a pouco acontece o que está acontecendo nesse momento no Brasil. A população brasileira nunca esteve tão endividada. Aí qual é a solução do governo? Dar mais crédito para as pessoas se enforcarem. É um negócio inacreditável. As empresas, recorde de empresas em recuperação judicial desde que começou a mensurar isso em 2014. Olha só que absurdo, porque tudo isso, tanto as pessoas quanto as empresas, estão sendo massacradas por essa alta taxa do juro. E por que o juro está alto? Porque o governo continua gastando mais do que arrecada. O governo continua cavando o buraco da dívida pública. Então, veja só, ao invés de enfrentarmos o real problema, que é um governo perdulário que gasta muito mais do que arrecada, o governo quer falsificar indicador. Não, vamos tirar esse item, vamos colocar aquele. E, olha, energia. Por que energia no Brasil é tão cara? Quando a gente tem a matriz de energia mais limpa do mundo, ela é cara, gente. Porque o governo usa a sua conta de luz, a nossa conta de luz, para arrecadar. Mais de 40% do que nós pagamos na nossa conta de energia elétrica é imposto. Governo cobrando imposto.
Por isso que nós somos o país que produz na ponta uma das energias mais baratas do mundo, mas quando chega na nossa casa, torna-se uma das energias mais caras do mundo, porque neste caminho o governo está aumentando o imposto, abocanhando o nosso dinheiro. Então, Caniato, ou nós enfrentamos o real problema, ou o Brasil vai continuar vivendo nesse mundo de faz de conta. Faz de conta que tem inflação, tira esse item aqui da cestinha. Faz de conta que a economia está crescendo e vamos dar mais crédito para aquelas pessoas que estão endividadas e que empresas estão quebradas, porque elas não aguentam mais pagar a conta de juros. Esse governo de faz de conta vai acabar mal. E o pior, quem vai pagar essa conta somos nós. Pois é, mas será que o brasileiro cai nessa? Ele é seduzido por esse discurso, ou esse crescimento anabolizado? Mota, olha o que a Nani escreveu aqui, inclusive, ela é uma espectadora, mas fez um comentário bem ácido aqui. Brasileiro é um povo rico, afinal paga a maior carga tributária do planeta e faz isso sorrindo, porque está se distraindo com futebol, carnaval e cervejinha. Enfim, ela faz uma crítica também ao brasileiro. E aí eu te pergunto, Mota, você acha que o brasileiro fica seduzido por esse discurso que enaltece o crescimento de 3% do PIB, enfim, nesse mundo de faz de conta bem descrito pelo Dávila? Não, eu não acho. Agora, é muito difícil para as pessoas entenderem certos mecanismos da economia. Isso requer muito estudo, muita reflexão. Essa história da inflação é um perfeito exemplo disso. Eu tenho escrito muito sobre isso recentemente, fiz uma postagem hoje no Twitter. Você explica. Aí, às vezes, as pessoas rebatem com o argumento, não, a culpa da inflação é do produtor, que aumentou o preço. Nenhum produtor vai aumentar o preço porque quer, porque os concorrentes dele vão vender mais barato e ele perde o mercado. Tem toda uma dinâmica. Quando todos os preços sobem ao mesmo tempo, isso é resultado dos gastos do governo. Mas é complicado para as pessoas entenderem isso. E é como, agora não me lembro se foi o Beraldo ou o Dávila que falou, a maioria das pessoas no Brasil está endividada. A última coisa na qual elas devem pensar é pegar uma dívida nova. E, principalmente usando o dinheiro do FGTS. Percebam o significado dessa história do empréstimo. O trabalhador de carteira assinada, CLT, ele tem uma parte do salário dele é retirada e colocada numa conta. Isso não é um favor que o governo está fazendo, é o seu salário. Só que em vez de entrar na sua conta, junto com o resto do pagamento, o governo tira essa parte do dinheiro e bota numa conta que ele deu um nome lindo de FGTS. Agora, você não pode pegar esse dinheiro, você só tem acesso a esse dinheiro em casos especiais. Esse dinheiro seu, que foi tirado do seu pagamento, que está lá no banco que guarda o FGTS, ele tem um rendimento muito menor do que teria se você tivesse esse dinheiro e você mesmo aplicasse. Mas vamos esquecer isso nesse momento. Esse dinheiro está lá, você não pode pegar ele, mas você pode pegar o empréstimo, dando como garantia esse dinheiro. Você sabe o que está acontecendo? Você está pagando um pedágio aos bancos para ter o direito de usar o seu próprio dinheiro. Você vai pagar juros aos bancos para ter o direito de usar um dinheiro que é seu, que o governo tirou de você e chamou de FGTS e colocou lá numa conta. Ou seja, isso não faz sentido nenhum. Mas, para muita gente, é difícil entender. Por isso é importante o nosso papel aqui para explicar o que está acontecendo nesse caso e em outros casos, é que o Estado brasileiro quebra a sua perna através de uma carga tributária absurda, de uma burocracia, de corrupção, de falta de combate ao crime. O Estado quebra a sua perna. E aí depois o Estado te dá uma muleta que foi comprada com o seu próprio dinheiro e você acha ótimo. Esse é um tema muito importante, a gente vai seguir monitorando essas movimentações e também trazendo sempre em destaque esses índices que mexem com o seu dia a dia, mexem com o seu bolso.